Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém. E para que os irmãos que estão aqui se coloquem de pé, você que está aí no seu lar também, eu saldo com a paz do Senhor, que está nos acompanhando nessa noite através da live, né? Esteja aí saudado também com a paz do Senhor. Pedimos para que juntamente conosco, os irmãos que estão aqui acompanhando o culto ao vivo e os irmãos que estão acompanhando o culto aí através da live, possamos juntos iniciarmos orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos na Tua presença para louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, por tudo que nos tem feito. Lhe pedimos, ó Senhor, que possas estender as Tuas mãos e derramar, ó Pai, das Tuas bênçãos sobre este lugar. A cada um dos Teus filhos, ó Senhor, que se encontram na Tua presença nessa noite, Tu venhas, ó Senhor, se mover de íntima compaixão sobre a vida deles, abençoando, derramando, ó Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus servos, ó Pai, do Teu poder e da Tua unção, alcançando, ó Senhor, os que estão enfermos, ó Pai, alcançando, Senhor, os Teus filhos que também se encontram no seu lar, ó Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente, ó Pai, aonde estiver um coração contrito, aonde estiver um coração adorador, que esteja disposto nesta noite a mais de Ti receber e poder Te agradar acima de todas as coisas. Eu lhe peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo venhas e tome por Tuas mãos a direção deste culto. Use, Senhor, a cada um dos Teus filhos nessa noite de uma maneira, Senhor, especial, ó Pai. Ministra sobre nossas vidas o Teu querer, o desejo do Teu coração, ó Pai, prevaleça sobre a nossa vontade, ó Pai. Venha, Senhor, de encontro às necessidades e os propósitos de cada um dos Teus servos, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e desde já, Senhor, Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. O Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Se você é grato ao Senhor, adore nesta noite. Você que está aqui na nave da igreja, os obreiros que estão aqui nos acompanhando e também você que está no seu lar, adore ao Senhor. E céu, mais uma vez. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é sobre todas as coisas. Eu quero nessa oportunidade aqui passar a direção ao nosso irmão presbítero Reinaldo, que estará nessa noite na condução dos trabalhos. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento. Vamos louvar. Obrigado, irmão. Os hinos da harpa. Alguma sugestão, João? Qual? Eu também não. Os irmãos têm alguma sugestão? Os hinos da harpa? Qual? 200? Hino 200. Vamos lá. Oh, bondoso amigo.
cuidados do Senhor. Falta coração dorido, gozo e paz, consolação. Isso é porque nós levamos tudo a Deus em oração. Tu estás sofrendo de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia, aleluia, que lindo, hein? Gozo em vida e no futuro, para nele podemos alcançar. Aleluia. Alguém tem mais alguma sugestão? Alguém tem mais alguma? Vamos ver na live aqui se alguém tem alguma sugestão. Se alguém tiver alguma sugestão na live também, pode mandar também que a gente tenta aqui, se o Jô soubesse, né? Se a gente souber. 141. Amém. 141. Vamos ver aqui só. Se a gente consegue acompanhar a irmã lá. 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Amém. Amém? Onde guia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqui tá pedindo 193, né? Aline tá pedindo 193. 193. Vamos então louvar. 193. Os irmãos do louvor começam, eu vou pegando carona, que eu sou eu não sou muito bom de ir na harpa, não. Aí os irmãos começam, eu vou no embalo. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e a calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá.
perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quantos estão aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém, meus irmãos? Vamos para a leitura oficial. O tema da campanha está em Mateus, capítulo de número 21. O verso 18 até o verso de número 22. O tema da nossa campanha que fala sobre fé. Bastante irmãos aqui acompanhando na live. Que bênção. Não tenhas medo, em Deus espera. Aline Diego escreveu aqui o que eu disse aqui também. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Mateus capítulo de número 21, o verso 18 até o verso 22. Versículo 18 a seguir. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela, senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Em 1 João, acho que é no Evangelho de João, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, lá no capítulo 21, Jesus está dizendo assim, tudo que você pedir na oração crendo, você vai receber. Aí a gente pensa assim, eu vou pedir tudo que eu quiser. Aí, em 1 João, capítulo 5, verso 14, diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque ele conhece o amanhã. Ele sabe, se eu pedir algo que não for para edificar a minha fé, se eu pedir algo que for para tirar a minha fé e não edificar, ele sabe lá na frente. Então por isso que às vezes a gente pede muitas coisas e ele não dá. Porque a gente precisa pedir crendo, mas também a gente precisa pedir segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deus tem uma vontade maior que a nossa.
Porque em Isaías capítulo 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, se você está pedindo e você não recebeu ainda, creia que Deus não te deu porque Ele não quer te prejudicar, Ele quer te guardar. Alguma coisa vai acontecer com você, por isso que Ele não deu ainda. Porque se for para edificar você, porque é a vontade dEle edificar a igreja. Então se for para edificar você, Ele vai dar. Mas se não for, irmãos, fique com essa palavra, porque é tudo pela vontade dEle. Amém? Quero ler agora os pedidos de orações. As da live também está aqui? Está aqui também? Aqui, a irmã Júlia pede oração pela Késia por saúde. Oração Bruno e família por saúde. Irmã Deja pede oração pela sua Mara por saúde. Nora, pela sua Nora por saúde. Pastor, é mistério aqui, né, irmão? Pastor Lucas pede oração por sua família. A Alice pede oração por ela, Aline, e por seu esposo. Irmã Adriana Barbosa, está escrito, pede que continue orando por sua vida. Amém. Amém. A irmã Ângela. É Ângela? A irmã Ângela. A irmã Ângela pede oração por sua família e por sua amiga Milena, por saúde. A irmã Ivani pede oração por seu sobrinho Leandro, está com Covid. A irmã Aline pede oração por Sandro, que está internado. Restauração na saúde. Restauração na saúde. Esses daqui também é da live? Também? Todos estão da live aqui. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui na live. Eu acho que os irmãos copiou todos. Amém. Amém. Quantos mais necessitam de oração? Eu e minha casa. Eu e minha casa. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, nós sabemos, Pai, que nós estamos passando, Pai, por momentos difíceis, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que são dias trabalhosos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui servindo a Ti, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor, Pai, nos protege. Pai, estamos aqui porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Pai, nós só estamos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, Pai. Pai, esses nomes que foram citados aqui, Pai. Pai, só o Senhor pode alcançar, Pai. Pai, basta uma palavra, Pai, e a saúde pode restaurar, Pai. Basta uma palavra, Pai, e tudo que estiver fora do do lugar, Pai, tudo que estiver fora do alcance dos médicos, Pai, tudo que estiver incomodando, Pai, tudo que estiver fazendo com que seus filhos sofram, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora, no nome santo e puro de Jesus, Pai, que toda enfermidade saia agora, que dessa cura, que desse bálsamo de Gileade, Pai, para que o Teu nome seja louvado, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem todo o poder, Pai. Pai, que essas vidas possam testemunhar, Senhor, que o Teu poder alcançou elas, Pai. Pai, no nome santo e puro de Jesus, Pai, no nome que foi posto sobre todo nome, Pai, nós cremos nesse nome, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, porque um dia o Senhor nos libertou, um dia o Senhor nos curou, um dia o Senhor nos lavou, Pai.
Por isso estamos aqui pedindo também por essas vidas que foram citadas aqui, Pai. Só o Senhor tem poder, só o Senhor pode nos socorrer, Pai. Só o Senhor, Pai. Não temos outro, Pai. Pai, o nosso socorro vem de Ti, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o único que pode nos ajudar, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essas vidas possam sentir, Pai, sentir a Tua presença, sentir o renovo, sentir, Pai, a Tua cura, Pai. No nome santo e puro de Jesus, Pai, eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel para curar. Amém? O grupo de louvor vai estar louvando? Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o louvor conhecido, a igreja ajuda a gente na adoração, amém? Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há e me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Eu Te louvarei,
Aleluia. Pode tomar assento, meus irmãos. Pode tomar assento. Vamos dar uma observada aqui. Quantas pessoas, Aline, Ivani, Gislene, Rosângela, Ruth, Paulo, Sérgio, Adriana, Creuza, bastante gente na live. Miriam, a minha esposa linda, Cíntia, amém, todos dando glória a Deus lá nos seus lares. E quantos aqui podem glorificar também pela vida desses irmãos, amém? Amém, amém, meus irmãos. Eu quero agora dar uma oportunidade para o evangelista Zé Mário trazer uma saudação aqui, alguns minutos aqui, o que Deus colocou no coração do nosso irmão, amém? Glórias a Deus, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos, também quero saudar os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais esta noite de campanha, né? Noite essa que Ele nos reservou e nos preparou para juntos podermos adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, foi nos dado uma oportunidade, uma saudação. Eu gostaria, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmo, de número 122. Você que está em casa também, está de posse da sua Bíblia, né? Abra comigo no livro de Salmos, de número 122. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aprove a Deus, né? Esta noite, reservar essa noite de bênçãos, de milagre. Tenho certeza que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, tanto aqui, presencialmente, como também em seu lar. Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite. Glória a Deus. Salmo de número 122, que nos diz assim a palavra do Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Quantos podem dizer amém? Louvado seja Deus. Queridos, quando eu olho para este salmo, a qual lemos, salmo esse, a qual diz a minha Bíblia de Davi, Cântico de Degraus de Davi, logo eu começo a recordar do tempo em que foi escrito esse salmo, o tempo que viviam os irmãos, né, os nossos antepassados, e o tempo que estamos vivendo hoje. Quando olhamos para o primeiro versículo, o primeiro verso que diz, como o salmista está dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou vamos à casa de Deus. Logo eu vejo dentro do coração de Davi, ou dos irmãos que subiu até a casa do Senhor, aquela alegria em poder ir até ao templo para adorar o nome santo do Senhor. Eu vejo a alegria, eu vejo eles no momento ao qual, quando se aproximava o tempo deles, das tribos irem até a casa do Senhor, a euforia, o anseio, a ansiedade, de não via a hora de chegar nesse momento para estarem todos reunidos para adorar o único Deus verdadeiro, a qual eles entendiam que somente Deus era o Deus poderoso verdadeiro que se deveria ser adorado. Eu vejo ali a alegria, a ansiedade deles, a qual ao se locomover para ir ao templo. Nós sabemos que naquela época tinha o tempo de ir à casa do Senhor, né? Não era que nem hoje, hoje nós temos a liberdade. Mas o que me chama a atenção aqui, amados, também, é que aquela época era o templo ao qual eles se reuniam para ir. Hoje,
nós sabemos que nós conhecemos bem que o templo do Senhor é a minha e a sua vida. Depois que nós erguemos as mãos a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, a Bíblia nos revela que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, passou a habitar dentro de nós. E aí nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? É claro, meus irmãos, que nós se alegramos quando chega às terças, às quintas ou às quartas, ou ao domingo, onde nós nos reunimos para vir à casa do Senhor. Nós entendemos que essas quatro paredes é o lugar onde nós nos reunimos para alegrar, para cultuar a Deus. É um momento de comunhão, um momento de se alegrar, de ver os irmãos, de juntos adorar um Deus verdadeiro e vivo, né? Mas nós entendemos que hoje, nessa geração, ou seja, nesse tempo presente, nós estamos impedidos de se reunir dentro da casa de Deus, ou seja, dentro desta igreja. Mas nós entendemos que você deve se alegrar, mesmo que você não esteja aqui, mas você está em seu lar, reunido com a sua família, reunido com os amigos, também se alegrando em adorar a Deus. Não é porque você não está aqui que Deus também não vai te abençoar, não. Deus vai te abençoar aí onde você está, porque você reservou esse tempo para adorar a Deus, e isso agrada ao Senhor. Ainda que muitos podem não ter esse canal, ou essa live para estar cultuando, eu creio que tem muitos, pastor, que podem não ter essa oportunidade. Mas ainda que não tenha essa oportunidade, eu quero crer que mesmo sem live, muitas famílias estão também se reunindo com seus amigos, com a sua família, para adorar o Deus vivo e verdadeiro, entendendo que o templo somos nós. Oh, aleluia! Não precisa esperar o domingo para se alegrar na igreja, não. Mas todos os dias nós temos essa liberdade de dobrar o joelho, de cultuar ao Senhor, de agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Isso agrada a Deus. Por isso eu quero trazer nesta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que não é só os domingos que é motivo de alegrar, não. Oh, aleluia! Não é só as quartas-feiras de campanha que é motivo de se alegrar, não. Mas o motivo de eu e você se alegrar é a cada manhã, quando nós abrimos os nossos olhos e saber que Deus nos deu mais uma oportunidade de vida, de respirar. Todos os dias é motivo de se alegrar na presença do Senhor, porque quando você abre os olhos e respira, você já está cultuando ao Senhor, você já está falando assim: Senhor, obrigado por mais um dia. Todos os dias é motivo de alegrar. E quando nós descorremos aqui os versículos, nós entendemos o primeiro motivo de se alegrar ao ouvir é o motivo de nós saber que existe um Deus todo-poderoso, que nos criou, que pela tua graça e misericórdia nos deu vida, e está nos sustentando. O primeiro motivo é cultuar, adorar a Deus. Esse é o primeiro motivo de se alegrar. A oportunidade que nós temos de cultuar a Deus. Ao saber que muitos lugares não têm essa oportunidade. Então esse é o primeiro motivo. E nós vemos o salmista dizendo também que o motivo dele estar lá no templo é que ele sabia que lá, onde eles entendiam que o lugar onde Deus se manifestava, lá existia paz, alegria, era motivo de gratidão. Nós vemos de justiça, de esperança, onde recebia a palavra de esperança, palavra de fé. E hoje mesmo que você não está aqui, mas existe um Deus na pessoa do Espírito Santo, que dentro do seu lado, da tua casa, do teu coração, Ele também te dá a palavra de fé, de confiança, dizendo: filho, eu estou contigo. Esse tempo vai passar. Aleluia. Esse momento é o momento que eu permiti para que nós, igreja do Senhor, viesse a cada dia amadurecer na presença de Deus. São experiências que nós estamos passando. Por isso, irmãos e irmãs, todos os dias, vou deixar essas palavras para o seu coração. Todos os dias é motivo de você se alegrar por estar na presença de Deus. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Que palavra.
palavra abençoada. Amém. Irmãos, eu quero ler agora uma palavra de oferta para a gente estar ofertando também na casa do Senhor. A palavra, depois o grupo de louvor pode louvar? Amém? Essa palavra que eu quero ler se encontra em Lucas, capítulo de número 21. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo. Capítulo 21 de Lucas, o verso 1 até o verso 4. O nosso irmão falou aqui. Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele tem cuidado de nós. Deus é soberano e ele tem cuidado de nós. É uma passagem muito conhecida. Eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Olha, lançou mais do que todos essa pobre viúva. Por quê? Porque todos aqueles, eles lançavam ou deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrava, do que sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. É interessante a gente observar essa passagem, porque Jesus, ele senta de frente do gasofilaço. Era uma caixa que lá no Antigo Testamento eles haviam feito e colocado no templo, para que aquelas ofertas que fossem colocadas ali servisse para reparação do templo, pagar o carpinteiro, pagar as pessoas que trabalhavam ali no templo. E Jesus, ele senta de frente e ele começa a observar as pessoas ofertando. E o interessante que Jesus, ele vai chamar a atenção dos discípulos, porque ele fala assim para os discípulos: olha, vocês viram aquela pobre viúva lançar 2 pequenas moedas? Vocês viram? Os discípulos com certeza estavam observando também, viram. E Jesus fala assim: olha, na sua mente, na mente de vocês, aqueles que estão depositando mais que ela, na verdade, eles não estão depositando mais. Na verdade, ela está depositando mais do que eles. Olha que interessante a visão de Jesus. Jesus olhava para o modo como eles ofertavam, mas só que Jesus, ele não estava observando o quanto. Quantos aqui já ouviu falar de pessoas falando valor ou falando que quanto mais você der, mais... E aqui é contraditório essa passagem com que essas pessoas às vezes pregam, não é? Que as pessoas falam: nossa, se você der tanto, Deus vai dar tanto, se você fizer, você tem que fazer tanto. E aqui eles estavam dando muito mais do que aquela pobre viúva. Então qual que é a diferença, a gente observando aqui? Qual que é a diferença dessa mulher para aquelas pessoas que estavam ali ofertando? Era como e não quanto. Jesus, ele observava a fé daquela mulher. Jesus, ele estava observando aquilo que vinha de dentro dela e não o que saía de fora. Às vezes a gente tem costume de pegar aquilo que vem de fora e colocar. E o Jesus, ele está observando aquilo que vem de dentro, para que vai sair para fora. Isso que conta para Jesus.
Porque Jesus não quer o valor, Ele não quer a quantidade. Ele quer saber como que está nosso coração. A gente está ofertando, mas como que a gente está ofertando? A gente está ofertando só para muitas vezes aparecer, muitas vezes para falar, não, é uma rotina do culto, eu preciso participar. Ou a gente está pensando igual essa mulher, que não é o dinheiro que cuida de mim, é Ele que me sustenta. Jesus, Ele quer explorar esse sentimento de nós, de mostrar para nós, principalmente nessa circunstância de crise. Porque nessa circunstância de crise, às vezes a gente se fecha, às vezes a gente faz conta, e começa a somar, não, isso daqui eu posso dar de oferta, isso daqui, esse mês eu não vou devolver o dízimo, porque eu vou ter que fazer uma compra, eu vou ter que fazer, e Deus falando assim, eu cuido de você. Faz a sua parte, tenha fé que eu cuido de você. Irmãos, quantas e quantas experiências eu já tive, e quantos irmãos já contou experiência aqui, que às vezes ele não queria devolver o dízimo pensando que não ia dar, aí ele vai e devolve e Deus surpreende. Por quê, irmãos? Porque o Salmo de número 3 e o verso 5 diz assim, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Salmo de número 63 e verso 8 diz assim, a minha alma te segue de perto. Por quê? Porque a tua destra me sustenta. Isaías capítulo 41 e o verso 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra, meus irmãos, ela precisa ser viva. Ela não pode ficar apenas aqui na nossa mente e vagar. Ela precisa ser viva. Ela precisa entrar no nosso coração e tomar conta do nosso entendimento. Para que quando a gente for fazer algo, a gente possa fazer direcionado por Deus. A gente possa fazer diante da palavra de Deus, confiando que Ele é que cuida de nós. Que nem já foi pregado aqui pelo evangelista Zé Mário. Ele tem cuidado de nós. E às vezes, meus irmãos, a gente só vai sentir essas experiências quando a gente ouve a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, às vezes, já fez comigo, e eu tenho certeza que já fez com alguns irmãos também, que coloca valor para a gente colocar. E às vezes a gente retém, a gente segura, a gente fala, a gente faz contas. Sendo que Deus, você pode ter certeza, se o Espírito Santo colocou um valor no seu coração, Deus não quer tirar de você. Deus quer multiplicar aquilo que você tem. Mas para multiplicar aquilo que você tem, Deus precisa desamarrar você. Deus precisa tirar laços de você. Porque se Deus der, aí você ficar só para você, você é capaz de, pela própria a bênção que Deus dá para você, você pode ficar só olhando para a bênção e pensar que é a bênção que está sustentando você, que está fazendo você ter esforço, que está fazendo você prosperar. Você pode colocar, às vezes, sua fé no dinheiro. Então o que Deus faz? Às vezes Deus permite que a gente passe alguma dificuldade e aí o Espírito Santo vem e fala, deposita tanto nas minhas mãos, porque eu vou multiplicar. E aí, além da gente depositar, a gente vai ganhar experiência com Deus, porque Deus nunca ficou devendo nada para ninguém, meus irmãos. E nunca vai ficar devendo, porque a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e dono da prata. E se Ele quiser, meus irmãos, Ele pode abençoar, mas só que a gente precisa estar dentro da palavra dEle. Igual essa pobre viúva, depositando tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha não era dinheiro, tudo que ela tinha era a vida dela. Era a vida dela. Jesus, Ele não está preocupado quanto você vai dar. Porque se Ele estivesse preocupado com valor, Ele não teria ensinado no Sermão do Monte, por exemplo, que se você estiver devendo alguma coisa para o seu irmão, você
você não oferta. Você vai, deixa a sua oferta no altar, vai lá, reconcilia com o seu irmão, depois vem e oferta. Se Deus tivesse preocupado com o nosso dinheiro, Ele jamais ia ensinar isso para nós. Ele ia falar, vem me dar. Mas não, Ele está preocupado com a nossa comunhão com Ele. Ele está preocupado com a nossa vida. Ele está preocupado com a nossa fé. E hoje eu faço uma pergunta para você. Aonde está a sua fé? Ali estará também o seu tesouro. Às vezes, meus irmãos, para a gente armazenar tesouros no céu, a gente precisa renunciar a tesouros na terra. E às vezes a gente quer fazer o contrário. A gente quer armazenar tesouro na terra e renunciar aos tesouros do céu. E às vezes a gente falha agindo dessa forma. E o Espírito Santo falando para nós, confia, devolva o dízimo que eu vou te abençoar. Faz um propósito comigo de dar a oferta para a missão. Irmãos, eu posso dizer por mim, não vou me alongar muito, eu posso dizer por mim, quando eu me converti, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, eu não queria um emprego. Eu falei para Deus, eu falei, Pai, eu não quero somente um emprego, eu quero uma profissão. Eu falei para Deus, e eu meus irmãos, eu tinha sido expulso da escola, eu não terminei segundo grau, eu olhando para mim, eu não tinha possibilidade nenhuma. Mas aí eu fui vendo Deus, o Espírito Santo falava para mim, oferta tanto, eu ia e ofertava, oferta tanto, chegou a vez, meus irmãos, deu falar assim, Senhor, eu estou só com esse dinheiro para comprar um livro. Eu queria tanto comprar um livro, e Deus falou assim para mim no meu coração uma certa feita, deposita esse dinheiro nas minhas mãos. E eu falei, não, mas é para mim comprar um livro. O Espírito Santo falou, deposita nas minhas mãos. Eu depositei, meus irmãos. Depois eu ganhei um computador de quase R$2.000 e ganhei depois um pendrive com mais de 1.000 livros, meus irmãos. Com mais de 1.000 livros. E eu queria um só. Olha como Deus faz. E eu orando para Deus, Senhor, eu queria uma profissão, eu não queria um emprego. E Deus foi moldando, foi trazendo pessoas. Hoje, graças a Deus, meus irmãos, eu tenho uma profissão abençoada. Graças a Deus, meus irmãos, eu posso levantar a mão para o alto e dizer, o Senhor ouviu minha oração. O Senhor respondeu minha oração. A minha análise de si mesmo, eu não tinha condição nenhuma, meu irmão. Eu ia falar, que jeito eu vou ter uma profissão, aonde que eu vou, não tem nem segundo grau. Eu ia ser empregado, olha lá que firme eu ia trabalhar. Mas não, Deus foi fiel e ouviu a minha oração, assim também como vai ouvir a sua. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Pai querido e santo, nós sabemos que o Senhor, Pai, pode todas as coisas, Pai. Nós sabemos que o Senhor, Pai, tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra, Pai. E o Senhor é dono da prata e do ouro, Pai. E a porta que o Senhor abrir, ninguém pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir, Pai. Nós sabemos, Pai, que está tudo nas Tuas mãos, Senhor. Pai, por isso nós queremos nos condicionar, Pai. Pai, nós queremos essa noite colocar, Pai, na brecha, Pai, colocar nossa vida na Tua vontade, o Teu querer na nossa vontade, Pai. Pai, nós queremos ofertar essa noite, nós queremos devolver o dízimo essa noite, sabendo que não é o dinheiro que cuida de nós, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem, Pai, feito com que a gente possa ter saúde para sair para trabalhar. É o Senhor que tem nos abençoado. Por isso queremos te agradecer essa noite com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Pai. Que possa subir a Ti como cheiro suave, Pai, nas Tuas narinas, Pai, para que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome do Senhor Jesus. O grupo de louvor estará louvando. Minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado. Se eu não consigo ouvir a tua voz
Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Aleluia. O meu Redentor vive e Ele nos sustenta. Agora vamos passar para o momento da palavra com o nosso evangelista Renato. Amém, meu irmão. Quero saudar mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém. E para que os irmãos que estão aqui se coloquem de pé, como reverência à palavra do Senhor. E você que está ao seu lar, tome a tua Bíblia. Se puder também, se coloque de pé, irmãos. Como foi dito aqui, não é essas quatro paredes que podem nos limitar, pois somos templo do Espírito Santo e igreja do Senhor. Eu quero fazer a leitura nessa noite, concernente ao 4º dia dessa nossa campanha, ao qual nós já temos visto Deus operar. E Deus, me levando através da sua palavra, me trouxe nessa noite a um tema para essa pregação, que seria a fé em cumprir as ordenanças de Deus, e buscá-lo move as suas mãos. Está baseado no texto que se encontra, segundo escreveu Josué, capítulo número 1, versículo número 8 e número 9. Estaremos, pela misericórdia do Senhor, direcionando tudo que Deus tem colocado nos nossos corações nessa noite. E eu espero que o seu Espírito Santo possa trazer entendimento e compreensão a todos os irmãos também que estão aqui e os que estão nos acompanhando pela live. Livro segundo escreveu Josué, capítulo número 1, versículo número 8 e 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque farás prosperar. E quem fará prosperar? O Senhor. O teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9 nos diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Curve as suas cabeças, estaremos dirigindo uma breve oração ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ó Senhor, nos encontramos diante da tua palavra. Palavra essa, Senhor, ao qual tens direcionado esse teu filho, ó Senhor, para ministrar para a tua igreja. Eu lhe peço, Senhor, que não mais viva eu, mas o Senhor vive em mim. E o teu Espírito Santo possa me direcionar, me instruir, me capacitar. E da mesma forma abrir, ó Pai, o entendimento e a compreensão de cada um dos teus filhos, para que nesta noite a tua palavra venha nos instruir, nos confortar e acima de tudo direcionarmos, mostrando quais são os seus propósitos e a tua vontade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, Jesus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Palavra essa, como eu disse, irmãos, Deus tem direcionado ao meu coração há 2 dias já. E eu sou sincero em dizer para os irmãos, eu não tinha compreendido
né, qual era a vontade do Senhor, até nessa tarde, na devocional, ele me ministrar qual era a sua vontade. Mas antes de iniciar a entregar para os irmãos tudo que Deus tem colocado no meu coração, eu quero fazer uma breve explanação de como era esse cenário vivido por Josué naquela época. Né? Sabemos, irmãos, que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Né? Por muitos e muitos anos, Moisés esteve à frente do povo de Israel, e com a sua morte, Josué assumiu essa oportunidade, e sobre a vida daquele povo de Israel, como profeta do Senhor, ministrou qual era a vontade agradável do Senhor para aquelas vidas. Nós podemos entender, irmãos, que esse livro se passou depois do Pentateuco, né? É um livro que é uma continuação dele, e ele se passou, né, e relata a respeito da travessia do povo de Israel, do mar, né, em direção à terra de Canaã. E todas essas coisas, irmãos, aconteceram depois da morte de Moisés. Então Josué assumiu essa oportunidade de comandar e liderar aquele povo, né, para que pudesse chegar à terra prometida. Esse livro, irmãos, né, contempla aí 25 a 30 anos de tudo que aquele povo viveu. Né? Para aqueles que são conhecedores da Bíblia Sagrada, sabe de que esse livro, né, do profeta Josué, nos mostra qual era a promessa do Senhor e o seu cumprimento, que era para que o povo de Israel adentrasse a terra prometida. E quais que eram as coisas, irmãos, que levaram Josué, né, a estar nesse posto agora de líder do povo de Israel? Ele passou por todo aquele tempo de peregrinação, pelas opressões ao qual o Egito fez com que o povo de Israel passasse no tempo que estava cativo, a libertação. Então ele acompanhou aquela passagem ao qual, né, nós vimos de que Deus mandou as 10 pragas para que evidenciasse o seu poder, a sua soberania sobre todas as coisas, de que não existiria um só que pudesse resistir à força e o poder de nosso Deus. Então ele esteve lá por esse período, né, e viu Deus demonstrando o seu poder e libertando o seu povo. Ele foi um daqueles, irmãos, que foi escolhido como espia para visitar, aqueles 12 espias na passagem, né, de Josué, que mostra que ele foi separado juntamente com mais 11 representantes, um de cada tribo, para ir lá e espiar a terra prometida. E ele mais Caleb, irmãos, uma passagem tão conhecida da Bíblia Sagrada, foram os únicos que foram contra todos os relatos e as informações que os outros 10 trouxeram. Por quê, irmãos? Isso nos mostra de que ele não olhava para a circunstância, de que ele não estava de maneira alguma preocupado com o que podia ou não podia acontecer, mas sim, ele confiava na promessa do Senhor, na promessa que Deus fez para todos aqueles que assim cumprirem os seus mandamentos e obedecer. Ele não olhou para as circunstâncias. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e já aplicar para a sua vida nessa noite. Deus não quer que nós fiquemos olhando para as circunstâncias. Deus não quer que nós venhamos ficar amedrontados pelas notícias. Deus não quer que nós venhamos a duvidar num só momento de que Ele perdeu o controle de todas as coisas. Ele quer sim que nós fitemos os nossos olhos nele e lá confiemos de que tudo Ele pode fazer. Vimos aqui tantos relatos, nosso irmão, né, evangelista Zé Mário, nosso irmão presbítero Reinaldo contando a respeito dos testemunhos. E eu sei, irmãos, como o nosso irmão mesmo disse, são tantos os testemunhos vividos por nós, por mim, e eu sei para os irmãos também. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus cuida nos mínimos detalhes. E eu pude entender essa tarde, irmãos, porque Deus me levou a esta palavra. Há 2 dias tem me incomodado com essa palavra. Porque, irmãos, quando nós deixamos todas as coisas para fazermos a vontade de Deus, Ele cuida de nós. E se nós estamos aqui nesta noite, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de tantas dificuldades impostas nesses últimos dias, é porque nós confiamos num Deus que tudo pode. Nós sabemos, irmãos, que todos os nossos irmãos que porventura estejam enfermos, estão sendo cuidados pelo Senhor. Muitas pessoas têm ouvido um evangelho ao qual tem ministrado de que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós não temos mais nenhuma dificuldade, não passamos por nenhum problema.
Eu quero contar aqui, irmãos, um breve testemunho do que Deus fez na minha vida, porque quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu ouvia tantos irmãos falarem de que Deus era poderoso, de que Deus fazia, de que Deus transformava, e isso foi feito na minha vida de uma hora para outra, irmãos. De uma pessoa que bebia, para uma pessoa que a partir do momento que aceitou Jesus, não bebeu no próximo dia. Eu pude ver o poder do Espírito Santo entrando na minha vida e me libertando desse vício que tem assolado tantas pessoas. Tantas famílias têm sido destruídas por causa de pais e de mães que se embebedam. Por causa de filhos que estão jogados às drogas, à prostituição. E eu sei, irmãos, que mesmo diante de todas essas coisas, Deus ainda continua sendo soberano. Deus ainda continua sendo Deus. E como Ele fez na minha vida, irmãos, eu disse para o Senhor numa oração, assim como o nosso irmão fez. Eu pedi para o Senhor para que eu tivesse os meus testemunhos para contar. E não viesse contar testemunhos dos outros. Eu queria viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E é por isso que o Senhor me leva nessa tarde, me mostrou qual era o intuito dessa palavra, de que nós não podemos apartar de nossa boca esse livro. Desta lei, e ele estava falando do Pentateuco, irmãos, né? Essa palavra do Senhor para Josué, era falando a respeito do livro da lei, do livro dos mandamentos, da obediência do povo de Deus, da soberania do Senhor sobre todas as coisas, era sobre isso que o Senhor estava falando com Josué. E eu pude entender isso nessa tarde, irmãos, porque Deus me fez a lembrar de uma coisa ao qual Ele fez na minha vida, irmãos, e é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Como forma de edificação da sua fé, como forma de mostrar de que Deus ainda continua sendo o Deus da promessa, que fizeram a promessa para o povo de Israel, que levou a entrar à terra prometida, e por uma desobediência, o povo de Israel foi penalizado. Mas não porque Deus falhou, porque Ele cumpriu a sua palavra, e o cumprimento dessa palavra se encontra lá no próprio livro de Josué, capítulo de número 21. Versículo de número 30. Qual foi essa promessa que o Senhor concretizou sobre o povo de Israel? Josué, capítulo de número 21, versículo de número 30, nos diz assim. Desculpe, irmãos, versículo número 43. Josué, capítulo número 21, versículo de número 43. Essa foi a promessa que o Senhor concretizou na vida do povo de Israel. De sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra, que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Essa foi a promessa. E o povo de Israel, irmãos, foi bem sucedido durante todo o seu percurso? Foi assim, Jô? Foi assim, nosso irmão Renato? Foi assim, irmão José Maio? Não. Passou por dificuldades, mas foi sustentado pelo Senhor. Passou por afrontas, mas foi guardado pelas potentes mãos do Senhor. De dia, irmãos, existia uma nuvem que diminuía o calor para que eles pudessem caminhar. E à noite, num deserto tão escuro, ao qual nós sabemos, irmãos, para aqueles que não são conhecedores, eu quero aqui explanar a respeito disso. O deserto, durante o dia, é um sol escaldante, altas temperaturas. Mas à noite, irmãos, é um lugar gelado, frio, vento vem sobre aquele lugar. E o Senhor era tão cuidadoso com aquele povo que era o povo da promessa, aquele povo que tinha certeza de que Deus estava cuidando deles, mas mesmo assim, irmãos, por várias vezes desagradou o Senhor. Durante o dia colocava uma nuvem para protegê-los na caminhada no sol. E à noite, uma coluna de fogo para aquecer e para direcioná-los na caminhada. Esse é o Deus que cuida de nós. E como prova de que Ele cuida, irmãos, quando eu me coloquei na presença do Senhor e disposto a fazer a sua vontade, eu estava, irmãos. E estou até hoje. Independente das circunstâncias, independente de todas as coisas, eu quero contar aqui um breve testemunho que Deus me fez lembrar nesta tarde. Eu era de uma outra denominação, irmãos, ao qual estava auxiliando um cunhado meu, né, que não era o pastor Anderson, era o outro irmão do nosso pastor Anderson, o pastor Gilberto, numa outra denominação, trabalhando para o Senhor como diácono.
E eu estava ouvindo uma pregação num dia de semana, era uma quinta-feira, irmãos, eu lembro. E eu sou sincero em dizer para os irmãos, eu me sinto arrepiado de saber de que Deus tem cuidado de nós. E eu estava ouvindo uma ministração naquela noite, na porta, né, como diácono, tomando conta ali, né, dos afazeres da igreja. E na hora da oferta, irmãos, Deus me instigou a ofertá-lo. E eu tinha, irmãos, sinceramente, R$2 na minha carteira. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, é muito pouco. E o Senhor falou fortemente no meu coração, através do teu Espírito Santo, oferta e verás o meu poder. Obedeci ao Senhor, irmãos, e eu ofertei os R$2. Eu fiquei sem nada, irmãos. Sem nada na minha carteira. Eu não tenho vergonha de dizer isso, irmãos. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos. E eu falo, irmãos, que não é por provação, mas sim por uma permissão do Senhor, para que Ele possa verdadeiramente nos ver diante das circunstâncias, se nós continuamos adorando a Ele, ou se nós deixamos Ele e viramos as costas. E naquela noite eu me lembro, irmãos, eu ofertei. E tinha um irmão naquela igreja, que era também de uma condição muito humilde, irmãos. E ele se levantou, logo depois da oferta, irmãos, e falou para mim assim, irmão Renato, o senhor pode me levar até no banco? Eu falei, claro que sim, irmão. Eu falei, a gente pode esperar o culto acabar e depois eu te levo? Ele falou, não, pode ser, irmão. E assim nós fizemos, irmãos. O culto acabou. Eu terminei de fazer os afazeres na igreja, que eu era tesoureiro também naquela época. E aí ele me aguardando na porta do templo, né? Falei, vamos, irmãos, vamos, irmão, eu vou te levar até o banco. E eu fui até o banco, parei o carro na frente, ele desceu, entrou no caixa eletrônico, fez o saque e entrou no carro, irmãos, e não falou mais nada. E no momento que eu cheguei na frente da casa dele para eu deixá-lo, que ele morava perto da igreja, ele tirou o dinheiro do bolso e colocou no bolso do meu paletó. E eu sou sincero em dizer para os irmãos, que estava faltando na minha casa açúcar, arroz, algumas outras coisas para limpeza, e eu tinha R$2 no bolso. E ele colocou o dinheiro no meu bolso e falou para mim assim, o Senhor me incomoda a te dar esse dinheiro. Eu não tirei o dinheiro do bolso, irmãos. E ele falou para mim assim, o senhor não vai contar? Eu falei, não. Eu sei que tem o suficiente para o que eu vou precisar. Se foi o Senhor que te conduziu a fazer isso, eu sei que tem o suficiente. Peguei a minha esposa e o meu filho Lucas, que era pequeno, era tenra idade ainda, na casa do meu cunhado, e fomos para casa. E aí eu desviei o caminho em direção ao supermercado, a minha esposa falou para mim assim, onde você vai? Eu falei, eu vou ao supermercado. Ela falou para mim assim, com que dinheiro? Eu falei, o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia nessa noite. Fomos lá, irmãos, e compramos o que precisava. E para surpresa, irmãos, para Deus mais uma vez provar de que Ele cuida daqueles que se dedicam a fazer a sua vontade acima de qualquer coisa. Porque eu poderia muito bem, irmãos, naquela noite não ter ido ao culto. Porque eu não me lembro qual era a situação no tanque de combustível do meu carro, mas eu sei que a situação na minha carteira era apenas de R$2. Eu poderia naquele momento blasfemar contra o Senhor e dizer, Senhor, por que me desamparaste? Mas eu escolhi adorar a Deus. Mas eu escolhi estar na sua presença da mesma forma que você está aqui nessa noite, da mesma forma que você está aí na sua casa acompanhando esta live. Você escolheu adorar ao Senhor, a estar na sua presença, a se relacionar com esse Deus. E ao pagar a conta, irmãos, o valor eu não me recordo, irmãos, mas eu sei que o troco foi os R$2, ao qual eu tinha ofertado na casa do Senhor, para provar de como nosso irmão Reinaldo mesmo disse, o Senhor não desampara e não fica devendo a ninguém. Basta apenas que nós possamos confiar nesse Deus. Basta apenas que nós possamos acreditar de que Ele pode fazer,
de que existe uma soberania do nosso Deus sobre todas as coisas, de que Ele continua no controle de todas as coisas. E eu sou incitado nessa noite a dizer a você que se encontra enfermo nessa noite, há um propósito de Deus para essa enfermidade. Há um propósito do Senhor de cura, há um propósito do Senhor de libertação, há um propósito do Senhor de transformação no seio da sua família. Ele não te abandonou, Ele não te desamparou, Ele de maneira nenhuma virou as costas para você. Eu sei, irmãos, Deus me mostra, tem pessoas dizendo isso, de que Ele virou as costas. Não, Ele está provando o seu coração. Ele quer saber se o que verdadeiramente você quer é adorar ao Senhor. Se você verdadeiramente está na sua presença pelo que Ele é, ou pelo que Ele pode fazer. Vivemos um evangelho de prosperidade, irmãos. E eu não quero dizer aqui, irmãos, de que porque aceitamos a Jesus, porque se nós cumprirmos o seu mandamento, se nós obedecermos e tivermos na nossa boca a sua palavra de dia e de noite, como nos instrui a palavra escrita para Josué, nós não vamos ter nenhuma dificuldade. Seria muito menino da minha parte dizer de que a partir do momento que nós cumprimos todas essas coisas, Deus vai fazer com que nós não tenhamos mais dificuldade. Não é essa a verdade, irmãos. A verdade é que Deus prova e nos permite muitas vezes passar por certas dificuldades, por certas privações, para mostrarmos de que somos dependentes dEle. E quando a nossa oração não é: Senhor, me alcança com a sua misericórdia, Senhor, me conceda esta bênção, Senhor, me resolva esse problema, ela muda para a oração: Senhor, eu sou completamente dependente de Ti. Senhor, dependo de Ti para direcionar as minhas decisões. Senhor, eu quero ser capacitado por Ti em todas as coisas. Quando as nossas orações mudam de sentido, mesmo diante de todas as tribulações, mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo diante do cenário vivido, irmãos, ao qual nós sabemos, eu não espero nada desse mundo, irmãos. Errado é a pessoa que espera de que Deus vai restaurar esse lugar. Nós, conhecedores da Bíblia Sagrada, sabemos, irmãos, que desse mundo não podemos esperar nada. Oxalá o Senhor pudesse voltar nesta noite. Eu espero o Senhor nesta noite. Quem mais espera o Senhor nesta noite? Diga amém. Esperamos o Senhor nesta noite, irmãos. E oxalá Ele pudesse voltar e nos encontrar, irmãos, congregando. Nós aqui reunidos na igreja, você aí reunido no seu lar, como forma de igreja que somos, adorando e congregando ao Senhor, dizendo o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é Deus forte. Oxalá isso pudesse acontecer hoje, irmãos. Tanto sofrimento, irmãos, que temos visto nesses últimos dias, de pessoas que, por não conhecerem esta palavra, por não terem ela de dia e de noite na sua boca, estão sendo enganados por um evangelho tão raso, irmãos. Como prova, irmãos, de que sim, essa palavra vem do céu para esta igreja, irmãos, para você que está na sua casa. Deus me faz lembrar aqui que nós só resistimos porque temos raiz, irmãos. E a nossa raiz deve estar no Senhor. A pedra de esquina tem que ser Jesus, irmãos. O nosso alicerce tem que ser o Senhor. Não é o patrão, não é o amigo, não é o pai, não é a mãe. Não que eu não diga, irmãos, que nós não devemos respeitá-los. Mas não são eles que vão poder nos alcançar, irmãos. Mas sim, o Senhor. E quando nós assim entendemos, irmãos, vem as adversidades, vem para mim, irmãos, eu sei que vem para mim também. Mas eu tenho visto, irmãos, dia após dia, Deus cuidando. Deus ministrando sobre nossas vidas o teu querer. Deus nos direcionando, nos capacitando, muitas vezes, irmãos, muito mais do que pedimos ou que pensamos. Porque quem ministra e milita sobre nossas vidas é um Deus que nos surpreende. É um Deus que gosta de surpreender aqueles que são fiéis.
É um Deus que gosta de surpreender aqueles que confiam nele, mesmo diante de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que falou a Josué, de que ele faria prosperar o teu caminho e ia conduzi-lo prudentemente. É o mesmo Deus que depois falou: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme. Não pare, irmãos. Deus conta comigo, Deus conta com você. Ainda existem tantas pessoas que perecem por não conhecerem esse evangelho. Existem tantas pessoas que estão desesperadas. Eu disse aqui numa oportunidade na escola bíblica dominical, pela minha condição de trabalho, pela posição a qual eu tenho dentro da empresa, eu tenho possibilidades de conversar com pessoas de inúmeras classes. E eu vejo, irmãos, desde o mais pobre até o mais rico, pessoas desesperadas por uma vacina. Não que isso não seja de Deus, porque Deus deu a sabedoria para esses médicos, para esses pesquisadores, para desenvolverem essa vacina. Mas estão alicerçando as suas crenças nessa vacina. Estão acreditando em pessoas que são como nós. E estão esquecendo de tirar os olhos dessa cenário carnal, dessa impossibilidade de cura, nessa adversidade que tem levado tantas vidas. Tem se colocado somente a ver horizontalmente. Mas a palavra do Senhor nos fala nessa noite que nós devemos fitar os nossos olhos no Senhor e começar a ver com os olhos espirituais. Que para todas as coisas existe um propósito, para todas as coisas existe um porquê. Nós muitas vezes não sabemos. Irmão Renato, você sabe o que é o propósito do Senhor para a igreja? Eu não sei, irmãos. Deus não me revelou. Mas eu sei que Deus tem cuidado de mim, que Deus tem cuidado da minha família, que Deus tem cuidado de você, que Deus tem cuidado da sua família. Já ouvi tantas coisas a respeito desse vírus, irmãos. Como eu disse, irmãos, eu tenho oportunidade de conhecer vários tipos de pessoas, desde as mais indoutas até as mais, sábias. E elas estão desesperadas pelo amanhã. E nós, irmãos, sabemos que o amanhã pertence a Deus. O que passou, irmãos, já não pertence mais. O hoje pode ser mudado a qualquer momento. E eu digo, irmãos, que nós devemos continuar a confiar no Senhor. Saber, irmãos, que acima de tudo existe uma soberania de Deus sobre todas as coisas. Existe um propósito do Senhor para todas elas. Irmão Renato, o senhor sabe o que é esse propósito? Eu não sei, irmãos. Mas uma coisa eu sei. Que me dedicarei e me desgastarei a fazer a vontade do Senhor. Que me dedicarei a estar na presença do Senhor e viver um íntimo relacionamento com Ele, porque foi para isso que Deus nos formou. E quando assim nós entendemos de que sobre essas coisas existe um Deus poderoso, nada pode tirar a nossa paz, nada pode nos entristecer. Eu sei, irmãos, é difícil. Tem tantas famílias que perderam entes queridos. E eu não estou aqui para dizer, irmãos, que você não pode chorar. Mas, se ele for um salvo, irmãos, ele foi promovido para algo melhor. Nós devemos nos preocupar, irmãos, com tantas vidas que têm se perdido e ainda não conhecem a esse Deus. Nós devemos nos preocupar, irmãos, com a grande comissão que Deus nos deu. Não ficarmos olhando para o cenário, mas sim entender que Deus nos colocou uma obra para fazer. E qual é essa obra? Que nós possamos ser dispenseiros de boas novas, propagador deste evangelho que cura, que sara, que transforma, um evangelho que traz o preenchimento,
que nada pode preencher. Conversa com uma pessoa que usa droga, irmãos. Eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos em casas de recuperação. De pessoas drogadas, de pessoas que se embebedavam. E eles procuravam na bebida, e eles procuravam na droga, algo que pudesse preencher o vazio que eles tinham dentro dele. E quando eles entendiam, irmãos, de que esse vazio, conforme nós entendemos um dia, só pode ser preenchido pela presença de um ser. Nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode preencher todo o vazio. Só Ele pode trazer paz que excede todo o entendimento. Assim me diz a palavra do Senhor. Só Ele pode nos levar a lugares de dificuldades extremas. E mesmo lá, descansarmos sobre a sua destra. Sabendo que Ele está nos direcionando, saber que Ele está nos capacitando, saber que Ele está nos guardando. Isso nada pode tirar a nossa, com isso nada pode tirar a nossa paz. Nada pode mudar o nosso pensamento com relação ao Senhor. Mas que sim, possamos entender de que Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele finaliza dizendo: não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a palavra do Senhor para a igreja. Essa é a palavra do Senhor que chegou primeiro para o meu coração. Ele estará conosco, por onde quer que andemos. Que nós possamos chegar com confiança no trono do Senhor. Que nós possamos chegar com confiança a esse trono, para que em tempo oportuno sejamos ajudados. Eu quero deixar essa palavra para a igreja e pedir para que os irmãos se coloquem de pé. E juntos estaremos orando, agradecidos ao Senhor por mais uma noite na sua presença. Louvando e engrandecendo ao Senhor por tudo. Quero aqui agradecer a presença de cada um dos irmãos que, entendendo o propósito de estar congregando, estão aqui nesta noite. Deus há de recompensar a cada um. Deus há de guardar a cada um. E aos irmãos que nos acompanham pela live, que Deus possa alcançá-lo, alcançar a sua casa, alcançar a sua família e derramar das tuas bênçãos e pelas tuas potentes mãos. Vidas que estão enfermas sejam saradas, pessoas sejam libertas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore também comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, te louvamos. Engrandecemos a Ti, ó Senhor, por tudo que nos tem feito. Pela palavra ministrada em nossos corações nesta noite, ó Pai, somos gratos, ó Pai. Pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. E eu creio pela mesmo Espírito Santo também presente no lar de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, que continue com as Tuas mãos estendidas sobre a Tua igreja. Eu lhe peço, ó Pai, que ministre sobre nossas vidas o Teu querer. Que nós possamos confiar, sim, somente em Ti. Que nós possamos confiar, sim, no Teu poder. Que as Tuas potentes mãos estejam, Senhor, sobre nossas vidas hoje e sempre. E que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, possa ser ministrada sobre a vida de cada um dos Teus filhos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Fique com essa palavra, irmãos, crendo de que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Quero aqui, como eu disse, agradecer também os obreiros, os nossos irmãos do Ministério do Louvor, que têm sido, os companheiros que têm nos alcançado aí, nos auxiliado. Eu sei que Deus há de recompensar a cada um de vocês pelo desprendimento a estar na presença do Senhor nesta noite. Quero agradecer a cada um dos irmãos também que estão nos acompanhando. Meu celular acabou a bateria aqui, irmãos, e acabou caindo a live. Mas você que esteve nos acompanhando nesse período de culto, que Deus possa, de uma maneira sobrenatural, visitar a sua casa nessa noite. Que Deus possa, de uma maneira especial, tratar os enfermos
e as vidas daquele que estão com dúvidas ou estão aflitos. Sei de que esta palavra é para nos trazer um conforto, de que esta palavra é para nos mostrar de que Ele continua sendo Deus, mas que acima de tudo, é para nos trazer a responsabilidade de buscarmos a sua face, irmãos. Não podemos deixar com que nada venha atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Não podemos deixar de que maneira alguma venhamos a nos afastar da sua presença. Porque só assim seremos ajudados em tempo oportuno. Quero pedir para que continuemos orando pela família do nosso pastor Lucas, nossa irmã Bruna, né, que se encontra enferma, que Deus possa alcançá-la. Ele mandou uma mensagem um pouco antes do culto aqui, dizendo de que clamava pelas orações, pela sua família, que Deus possa alcançar a vida do nosso pastor Lucas, da sua esposa e dos seus filhos. E como eu disse, irmãos, no início desse culto, que Deus possa entrar com providência sobre a vida dos irmãos que também estão enfermos, trazendo cura, libertação e restauração da saúde. Oremos agradecidos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos em oração, ao findar deste culto, ó Senhor, agradecidos, louvando e engrandecendo a Ti, ó Pai, por tudo que nos tem feito, pelas palavras, ó Senhor, que foram aqui nesta noite, pregadas, faladas, testemunhadas, ó Pai, pelos louvores, ó Senhor, ao qual pudemos tomar parte. Sabemos, ó Senhor, que tudo é segundo a direção do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, eu lhe peço que esse mesmo Espírito Santo continue a falar em cada um dos corações, para que nessa última hora não tenhamos dúvida de que ainda continua sendo o mesmo Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que alcance, Senhor, a vida dos seus filhos que estão enfermos, ó Pai, muitas vezes impedidos de estarem na Tua presença. Eu lhe peço, Senhor, que entre, Senhor, de uma maneira sobrenatural sobre estas vidas, repreendendo, ó Senhor, toda e qualquer enfermidade, derrubando por terra toda a obra do maligno, ó Pai. Deus, sabemos que és o médico dos médicos, e que podes, ó Senhor, e que para Ti não há impossível. Por isso, Senhor, eu lhe peço, toma, Senhor, por Tuas mãos essas vidas, ó Pai, e traga cura, restauração. Venha, Senhor, conceder a Tua vitória, para que todos possamos testemunhar quão grande é o Teu poder. Eu lhe peço, Senhor, que nos despeça em paz. Nos guarda, Senhor, de volta para a nossa casa, nos concedendo uma noite de sono tranquila e uma manhã abençoada na Tua presença, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do querido Espírito Santo esteja sobre nossas vidas hoje e sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Faça assim com as suas mãos, saudemos uns aos outros com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos que nos acompanham na live, que Deus possa continuar a falar em seu coração e abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.